Hoje a gente vai falar sobre aquelas habilidades que são meio invisíveis, sabe? Mas que fazem toda a diferença para o sucesso ou para a dificuldade dos alunos na sala de aula. Vamos mergulhar fundo no que a ciência chama de funções executivas, que são, na prática, o verdadeiro centro de comando do nosso cérebro. Essa é uma pergunta que, nossa, ecoa em muitas salas de aula, não é mesmo? São aqueles desafios do dia a dia que podem ser bem frustrantes, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. A resposta para isso, como a gente vai ver, está num conjunto de habilidades mentais que funcionam ali, nos bastidores. Ok, então vamos direto ao ponto. A resposta para esses desafios tem nome: funções executivas. Para facilitar, pensem nelas como o CEO do cérebro. É o centro de comando que toma as decisões mais importantes. A fonte que a gente usou descreve essas funções como as responsáveis por orquestrar todas as outras habilidades. É como se fosse um gerenciamento da nossa energia mental. Basicamente, funciona assim. Quando o nosso piloto automático não dá conta de uma situação nova ou muito complexa, são as funções executivas que entram em cena. Assumem o controle e dizem para o cérebro: ok, o caminho é esse aqui. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante e de fato muda o jogo. O que é realmente fascinante é o poder que essas funções têm de prever o futuro, de certa forma. Vários estudos mostram que as diferenças nessas habilidades lá na primeira infância podem indicar uma série de coisas. A gente está falando de prever sucesso acadêmico, profissional e até o bem-estar da pessoa na vida adulta. É muito impactante. Então, como é que funciona esse CEO na prática? O conceito pode até parecer meio complicado de primeira, mas a gente pode dividir tudo em 3 partes principais, com base no modelo super influente da pesquisadora Adele Diamond. Esses são os 3 pilares, ok? Memória de trabalho, que é tipo o post-it do cérebro, o controle inibitório, que funciona como o nosso freio, e a flexibilidade cognitiva, que seria a embreagem. Juntos, esses 3 formam a base para tudo, na verdade, desde planejar um projeto até resolver um conflito. Bora dar uma olhada em cada um deles? Pensa assim, para resolver um problema de matemática com várias etapas, a gente precisa guardar os números e as operações na cabeça, certo? Ou então, no processo de alfabetização, quando uma criança precisa segurar os sons das letras na mente para conseguir formar uma palavra. Até para seguir uma receita com vários passos, a gente depende disso. Isso aí é a memória de trabalho em plena ação. Essa aqui é a famosa habilidade de parar e pensar antes de agir. O exemplo clássico na sala de aula, que todo mundo conhece, é o do aluno que levanta a mão em vez de gritar a resposta. É exatamente isso. A capacidade de segurar um impulso para atingir um objetivo maior. Nesse caso, seguir as regras e dar a chance para todo mundo participar. Essa é a habilidade que permite a gente trocar de marcha mentalmente, sabe? É o que precisamos para sair de uma aula de matemática e entrar numa de história, ou para pegar uma regra que aprendemos e aplicar num problema totalmente novo. E olha, vai além. É a capacidade de se adaptar, de encontrar uma solução diferente quando o plano A não dá certo. No fim das contas, é a base da resiliência. Certo. Agora que a gente já entendeu o que são essas funções, como é que identificamos quando elas não estão funcionando tão bem? Vamos ver como os desafios com as funções executivas aparecem no ambiente escolar. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito muito claro. Repara só como uma dificuldade na memória de trabalho se traduz em dificuldade de lembrar informações importantes de um texto, ou como um problema no controle inibitório aparece como dificuldade de esperar a sua vez. Isso muda totalmente a nossa perspectiva, né? O que antes a gente talvez chamasse de mau comportamento, agora a gente pode enxergar como uma dificuldade numa habilidade específica. E o mais importante, uma habilidade que pode ser desenvolvida. E tem mais um ponto que é crucial aqui. Nem todas as funções executivas são iguais. A gente pode separar em frias e quentes. As frias são mais lógicas, racionais. Já as quentes são ativadas em situações com uma carga emocional. Isso explica muita coisa. Explica por que um aluno pode ser ótimo resolvendo um quebra-cabeça na calma da sala, uma tarefa fria, mas ter um colapso ao perder um jogo no pátio, que é uma situação super quente. Então, vem a grande questão, né? O que pode ser feito? A notícia animadora, e é uma ótima notícia, é que essas habilidades não são fixas. Elas podem ser desenvolvidas. E o papel de quem educa nisso tudo é fundamental. Essa citação da fonte deixa bem claro o que está em jogo. Apoiar o desenvolvimento das funções executivas não é só um extra pedagógico, um detalhe. Não, é uma intervenção essencial para garantir o sucesso do aluno e prevenir resultados tão sérios quanto a evasão escolar. Aqui a gente tem uma espécie de checklist prático para ajudar na observação.
Ao olhar para os alunos com essa lente, a gente começa a identificar não apenas problemas de comportamento, mas lacunas em habilidades específicas. E vale reforçar, a ideia não é diagnosticar ninguém, de jeito nenhum. É compreender para poder apoiar. E esse apoio, gente, não precisa ser nada de outro mundo. Na verdade, ele está totalmente integrado ao que já faz parte de uma boa pedagogia. Rotinas claras, dar instruções passo a passo, reservar um tempo para o planejamento, todas essas são estratégias que agora a gente sabe constroem esses músculos cerebrais todos os dias. Ser um modelo de calma e flexibilidade é literalmente treinar o cérebro dos alunos. E a gente termina com esta reflexão. Ao entender as funções executivas, a gente passa a ver a sala de aula não apenas como um lugar para transmitir informações, mas como uma verdadeira academia para o cérebro, onde podemos treinar as habilidades que servirão de base para todo o aprendizado que ainda vem pela frente.